Na verdade, meus amigos, tudo nasce através da imaginação. Porque você está focado e entendendo hoje que para você alcançar o teu objetivo não tem outro caminho. É a tua imaginação que trabalha as tuas experiências, aquilo que você adquiriu, aquilo que você viu, ela é toda percebida através da tua imaginação. No episódio anterior, eu mostrei para você como é possível você enxergar o que os outros não veem. Você vê o que os outros não estão vendo. Nesse episódio, eu vou mostrar para você que nós temos que primeiro crer para depois ver as nossas realizações. Anderson, explica melhor. Todo mundo conhece aquela passagem da Bíblia em que São Tomé coloca para os demais apóstolos que ele não acredita que Jesus ressuscitou. Ele coloca para todos que ele só vai acreditar se ele ver, se ele tiver a oportunidade de pegar, olhar as chagas de Jesus e colocar a mão no lado. E no momento subsequente à primeira aparição, ele aparece na frente de Tomé e a partir daquele momento Tomé acredita. E daí veio o ditado: eu preciso ver para crer. Infelizmente, esse ditado ele é muito nocivo para você, porque ele inverte como você deve se comportar. Na verdade, você tem que primeiro ver na tua imaginação. Você primeiro tem que achar e enxergar dentro da tua imaginação. Tu tem que crer naquela possibilidade primeiro. Achar que aquilo vai se transformar primeiro no teu cérebro e na tua imaginação. A partir do momento que você conseguir enxergar isso no teu cérebro e na tua imaginação, você vai conseguir ver isso se tornar realidade. Trocando em miúdo, a gente precisa primeiro acreditar que é possível realizar, que é possível construir, que é possível colocar em pé o nosso desejo através da nossa imaginação, para depois a gente ver isso virar realidade. Não é o inverso que funciona. A gente não tem que ver para crer. Nós temos que primeiro crer para depois vermos aquilo se transformar em realidade. E crer de que maneira? Crer através da nossa imaginação, enxergando através dela, podendo conceber aquilo que a gente acredita que vai se tornar realidade, aquilo que a gente acredita que é o nosso objetivo de vida, aquilo que a gente acredita ser capaz de transformar. Como eu expliquei para vocês, como o brinquedo Lego. Se você não tiver a crença e a fé através da tua imaginação na realização de alguma coisa, você jamais vai conseguir realizar. Por outro lado, quando você constrói isso inicialmente pela tua imaginação, pela tua crença, pela tua fé e através da tua cabeça, da tua mente, você vai conseguir fazer as conexões necessárias para que você consiga realizar e transformar em matéria o teu pensamento, o teu desejo e o teu objetivo. A mente da gente funciona dessa forma. A gente precisa levar a ela o nosso desejo, a gente precisa apresentar para ela aquilo que a gente quer. A gente precisa imaginar e demonstrar naquilo que a gente crê e que a gente acredita que somos capazes de realizar. Através desse momento, nessa hora, o teu cérebro, o teu subconsciente e a tua imaginação começam a trabalhar a teu favor. Começam a trabalhar para você, começam a trabalhar para tentar realizar e transformar aquilo em realidade. Ou seja, você tem que crer primeiro para depois você ver. Você tem que crer que é possível construir um prédio naquele terreno para depois você ver o prédio construído, pronto e de pé. Não dá para ser ao contrário. Ninguém primeiro constrói o prédio para depois conseguir crer na possibilidade da construção do prédio. O processo não acontece assim. Por isso que o ditado é dando que se recebe, não é se recebendo que se dá. Portanto, eu digo para você, você primeiro tem que crer para depois você conseguir ver o seu intento, a sua realização, aquilo que você deseja realizar, aquilo que se transformou no teu objetivo de vida, no teu objetivo principal definido, naquilo que você confia ser capaz de fazer e que você já está vendo, que você já está imaginando como é que ele vai ser, como é que ele vai se comportar, como é que ele vai crescer, como é que ele vai se desenvolver. Primeiro aonde? Na imaginação, no cérebro da gente.
Se você não tiver esse conceito, você vai começar pelo lugar errado e provavelmente você nunca vai conseguir fazer uso de forma correta da tua imaginação. Você não vai conseguir transformar a tua imaginação em negócios. Você não vai conseguir pegar as peças do Lego, que são só peças, e conectá-las, fazer essa interação entre conhecimento, experiência, conhecimento adquirido, conhecimento de terceiros, a crença e a fé naquilo que você acredita e você não consegue ver é o que te transforma. É o que transforma a tua imaginação e o teu cérebro. É o que permite a você criar e realizar alguma coisa que não existe, que ainda não foi concebida pelo ser humano. Porque, como eu disse a você, tudo aquilo que nós temos hoje aos nossos pés, que a gente se utiliza, um iPad, um iPhone, um computador, um navio, um avião, qualquer um desses objetos, qualquer uma dessas realizações, primeiro foi construída na mente de alguma pessoa. Um ser humano acreditou antes de ver aquilo realizado. Um ser humano imaginou aquilo primeiro na sua mente, para depois ele conseguir transformar aquilo numa realidade material. Se você não pensar dessa forma, você vai estar constantemente duvidando das oportunidades que vão aparecer para você. Se você tiver um pensamento limitado e achar que você tem que primeiro ver para depois você crer que aquilo é realidade, você vai ser sempre aquele que paga o pato. Você sempre vai ser o último da fila. Você nunca vai beber água limpa, porque você nunca vai acreditar que é possível antes da realização. Você não vai ter a capacidade imaginativa, você não vai ter a capacidade de criar aquilo com um grupo de pessoas que queiram realizar a mesma coisa que você. Você vai precisar vê-lo pronto. Eu vou te dar um exemplo clássico. Tem dois tipos de pessoa que compram apartamentos. Tem aquele que compra o apartamento na planta, e ele compra acreditando que vai ficar pronto, ou seja, ele está vendo primeiro o folder, ele está vendo a imaginação, ele está vendo o que foi criado na cabeça do empreendedor que vai construir o prédio. E tem aquela pessoa que só compra o apartamento depois de pronto. Quem é que você acha que paga mais caro? Aquele que compra na planta ou aquele que compra depois do apartamento estar pronto? É claro que aquele que compra o apartamento pronto. Por quê? Porque o risco do negócio, porque a construção do prédio fez com que quem comprasse primeiro pagasse menos. Quem compra por último paga mais. E por que ele comprou por último? Porque ele não acreditava que o prédio fosse ficar pronto. O que ele fez? Ele disse, não, eu compro, mas depois que eu ver que ele está pronto, ele precisa ver para crer. Aquele outro que acreditava na solidez da construtora, que acreditava que aquela construtora ia entregar, que o terreno era bom e que ele poderia fazer o investimento naquele momento, pagou menos e lucrou mais. Por quê? Porque ele primeiro teve que crer na capacidade da construtora de fazer para depois ele ver o prédio pronto. Isso funciona também quando a gente vai comprar uma passagem de avião. Por exemplo, as pessoas que compram as passagens de avião com muita antecedência, elas pagam um preço muito mais barato do que a pessoa que compra em cima da hora. Apesar disso não ter nada a ver com a imaginação, isso mostra a diferença de uma pessoa que olha antes para a pessoa que olha depois. A pessoa que enxerga e que acredita que daqui a 2 ou 3 meses a empresa vai estar de pé e ele vai poder viajar, ele paga uma passagem mais barata e entrega o dinheiro na mão da companhia. A companhia pode quebrar, ela pode ter um problema e ele pode perder a passagem. Porém, se a companhia não quebrar, se tudo acontecer direitinho, ele vai viajar muitas vezes por um preço que chega a ser 10% do preço daquela pessoa que comprou na última hora, daquela pessoa que não acredita em comprar a passagem com antecedência, porque acha que a empresa pode entrar em dificuldade, pode pedir recuperação judicial, pode parar de voar e, consequentemente, ele vai perder a passagem. É um exemplo simples, mas que mostra a essência daquilo que eu quero dizer para você, que você precisa primeiro acreditar, você tem que ter fé em si mesmo, confiança em si mesmo e acreditar para depois ver, não é nada mais do que trazer a confiança em si mesmo no mais alto grau para você,
para colocar em você a responsabilidade da realização, mas acima de tudo, fazendo você utilizar a imaginação e o teu cérebro como ferramentas e mecanismos para você alcançar o teu objetivo. No próximo episódio, eu vou te dizer como é que a gente transforma a imaginação em negócios, como é possível a gente primeiro prever e criar na nossa mente negócios através da nossa imaginação para depois transformá-lo e realizá-lo no mundo material. Eu te aguardo no próximo episódio.